Quem tem medo do comunismo? Essa palavra está na boca do povo e tem rendido muitos debates. Você provavelmente já ouviu alguém falando algo sobre, né? Mas afinal, você sabe o que é comunismo? Em que contexto ele surgiu? E será que existe algum país comunista? Bom, o comunismo é um modelo político e socioeconômico que surgiu em meados do século XIX, na Europa, defendendo a formação de uma sociedade igualitária, sem divisões de classe, sem Estado e com a abolição da propriedade privada. A palavra comunismo deriva do termo em latim communis, que significa comum ou aquilo que pertence a todos. Para sermos justos, é importante frisar que essa não é nem de longe a primeira vez que alguém cita o fim da propriedade privada e a criação de uma sociedade igualitária. Inclusive, Karl Marx e Friedrich Engels defendem que teria existido um comunismo primitivo lá na pré-história. Apesar de serem considerados os grandes formuladores do ideal comunista contemporâneo, a propriedade privada é algo que vem sendo discutido há muito tempo e por variados grupos. Por exemplo, o pensador iluminista Jean-Jacques Rousseau defendia, ainda no século XVIII, o fim da propriedade privada por entender que ela era a causa da desigualdade entre os homens. Então, essa discussão estava muito longe de ser esgotada. Mas bem, para entendermos tudo isso, vamos por parte. Primeiro, vamos chamar na contextualização. Para entender como nasceu o comunismo, é importante falarmos da Revolução Industrial e do surgimento do proletariado, que nada mais é do que os trabalhadores. A implantação de indústrias modificou completamente as relações sociais, políticas, econômicas, principalmente as relações de trabalho. A partir desse momento, o homem passou a precisar vender a sua força de trabalho para conseguir sobreviver. Para Marx e Engels, tal ação teve como consequência direta a grande exploração da mão de obra proletária, a alienação, a pobreza e a miséria na qual essas pessoas passaram a estar submetidas. Embora o consumo tenha aumentado com a mão de obra assalariada, o lucro proveniente da industrialização e da exploração dos trabalhadores se concentrava nas mãos dos donos dos meios de produção. Com o surgimento de uma nova realidade social, política e econômica, a queda do antigo regime evidenciou que o mundo não girava mais em torno da disputa entre nobreza e plebe, mas sim do antagonismo entre proletariado e burguesia. Aquela histórica e famosa luta de classes que move o mundo, de acordo com Marx e Engels. Então, o comunismo nasce como uma resposta às contradições do modo de produção do capitalismo industrial, onde o trabalhador tudo produz, mas a nada tem acesso. Pode isso, Arnaldo? Para muitos pensadores do período, não. Se por um lado a Revolução Francesa garantiu a defesa da instituição da propriedade privada, por outro lado, ela também foi a grande legitimadora do modo de vida burguês baseado na industrialização e, consequentemente, na exploração do proletariado. No auge das revoluções liberais da Europa, lideradas pela burguesia, Marx e Engels lançam, em 1848, o Manifesto Comunista. Tal qual o grupo As Meninas, os autores analisaram a cadeia hereditária e perceberam que o proletariado vivia em uma situação extremamente precária, onde os ricos cada vez ficavam mais ricos e os pobres ficavam cada vez mais pobres. Portanto, o Manifesto Comunista foi lançado como um guia de ação que propunha uma revolução que levaria ao fim do capitalismo e à opressão proveniente dele. E verdade seja dita, os autores aproveitaram para dar uma cutucada no socialismo utópico, ao afirmar que a teoria deveria vir necessariamente aliada à prática e que não existia a possibilidade de uma conciliação de classes. Marx e Engels criticavam o socialismo utópico porque acreditavam que o capitalismo não poderia ser reformado, uma vez que a sua base era formada exatamente pela manutenção da desigualdade. Tal pensamento deu origem àquilo que ficou conhecido como socialismo científico. Muito resumidamente, Marx e Engels disseram basicamente o seguinte: quem somos? Comunistas. O que queremos? Revolução. Como queremos? Pelas mãos do proletariado. Não é à toa que a máxima do livro é: proletários de todo mundo, univos. Quando chama os trabalhadores de todo mundo, o manifesto evidencia que essa é uma luta sem nacionalidade, ou seja, de caráter internacional. Assim, a supressão da propriedade privada e o fim do modo de produção capitalista era uma prerrogativa para o fim das desigualdades sociais e das lutas de classe. Mas cuidado, hein? Apesar de ser muito comum utilizar a palavra socialismo e comunismo como sinônimos, isso não está correto. Para Marx e Engels, socialismo e comunismo representam fases diferentes de uma ação promovida pelos trabalhadores. Algo como transição e consolidação, respectivamente. O socialismo
seria a primeira fase da luta contra a opressão do capitalismo e necessariamente seria autoritária. Aquela famosa ditadura do proletariado. Nessa etapa, liderada pelos trabalhadores, ocorreria a abolição da propriedade privada, o controle das riquezas pelo Estado, a existência de um partido único liderado pelos trabalhadores, a democratização dos meios de produção e a instituição do trabalho obrigatório para os adultos. Além disso, defendiam a abolição do direito de herança, o fim do trabalho infantil e a educação pública e gratuita. Já o comunismo seria a fase final, a grande metassíntese da revolução. Nessa fase, não existiriam mais classes sociais, não seria necessária a presença de um Estado ou de fronteiras nacionais, não existiriam partidos políticos e a sociedade funcionaria a partir da auto-organização. E as nações? Bem, elas não existiriam mais. Seria a consolidação da sociedade ideal, sem desigualdades sociais, sem disputas de classe e sem propriedade privada. É como defende a máxima da música dos tribalistas, né? Eu não sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Depois desse rolê todo, me diz aí, existe ou já existiu algum país comunista no mundo? Coloca aí nos comentários. Mas eu já te adianto a resposta. Na prática, nenhum país conseguiu implementar o modelo comunista. Mas isso já é papo para uma outra história. Sim, meu povo, esse é um tema bem polêmico e costuma causar bastante treta, né? Mas é sempre importante lembrar que toda discussão precisa de duas coisas essenciais: argumento e respeito. Então, o debate está liberado nos comentários, mas a falta de respeito não. Chegamos ao fim de mais um rolê histórico e é só você baixar o mapa mental completo no link da descrição para estudar quando quiser, no conforto da sua casa. Peraí, não me deixa ainda não. Vocês já se inscreveram no canal? Já curtiram o vídeo? Tem mais uma coisinha. Toma aqui um link para assinar o Descomplica e estudar naquele precinho bacana que a gente gosta demais. Meu povo, até a próxima!